Olá, o meu nome é Victor, eu curso Engenharia de Computação na Universidade La Salle. O objetivo desse vídeo é mostrar como desenvolver um controlador de aquecimento com feedback baseado no controle proporcional integrativo derivativo. O sistema é composto basicamente por um sensor de temperatura, o controlador e um elemento de aquecimento, vai ser uma resistência. A resistência deve ser alimentada com a tensão 127 volts alternados da rede principal e essa tensão deve ser retificada. A potência máxima da resistência é de 1000 watts e o controle de intensidade do aquecimento será feito controlando essa resistência com um PWM. O sensor de temperatura utilizado será o LM35. A temperatura máxima que o sistema pode atingir é 100 graus. E os parâmetros do controlador PID devem ser ajustados no software. Então, o diagrama de blocos do sistema será o sensor LM35, que gera 10 milivolts por grau Celsius. E a gente não precisa se preocupar com o offset, porque ele já 0 graus será 0 milivolts a saída do sensor. Então, no nosso caso, nós vamos considerar que a temperatura do sistema será, a saída do sensor no caso será de 0 a 1000 milivolts, que equivale de 0 a 100 graus. Como esse sinal deve ser reconhecido pelo controlador e convertido para temperatura de novo, seria bom nós utilizarmos um amplificador para deixar a resolução de leitura maior. No nosso caso, então, a gente vai usar o LM358 e como ele vai ser alimentado com 5 volts do microcontrolador, a tensão máxima de saída dele vai ser 3,5 volts. Então, os nossos 100 graus vão ser equivalentes a 3,5 volts na saída do amplificador. Então, o sinal do amplificador vai ser lido pelo microcontrolador, que vai fazer os cálculos baseado nos parâmetros definidos pelo usuário e vai gerar um sinal PWM, que então irá controlar o chaveamento da resistência de aquecimento. O chaveamento, por sua vez, será utilizado IRF 740, que é um transistor MOSFET de potência, para suportar a tensão pico a pico do sinal da rede retificado e a corrente que vai ser gerada pela resistência de 1000 watts. Como nós iríamos ter um circuito de baixa tensão, sendo sensor, amplificador, microcontrolador, e um sistema de alta tensão que vai ocorrer chaveamento com alta frequência, nós vamos usar um optoacoplador para transmitir o sinal PWM do microcontrolador para o circuito de chaveamento. Assim nós evitamos potenciais problemas de ruído que podem atrapalhar o microcontrolador. O Arduino tem
Esse circuito aqui na protoboard aqui não está especificado no esquemático, mas são basicamente botões para controlar os parâmetros do controlador PID, um display para exibir o status e os valores da temperatura e do chaveamento, e aqui tem um potenciômetro para poder simular o LM35. O giro do potenciômetro ele gera de 0 a 1 volt. Aqui nós temos os esquemáticos dos blocos descritos anteriormente. Esse bloco aqui em cima é o amplificador. Então, aqui é a entrada a saída, no caso, do sensor de temperatura LM35. Ele passa por um amplificador na configuração não inversor, e a saída aqui vai ser lida pelo microcontrolador. Então, como dito antes, aqui para as nossas especificações é esperado de 0 a 1 volt, e a saída aqui de 0 a 3,5 volts, e nessa parte final é todo DC. A parte do circuito de chaveamento é composto por o sinal do microcontrolador. Então aqui a gente espera um sinal retangular. O Arduino vai gerar um sinal de 0 a 5 volts. O comprimento do pulso depende do status do PWM. E uma coisa importante de notar é que os terras são diferentes. Por causa nós estamos isolando o circuito de acionamento em si, a parte que tem o transistor, e a carga do sinal PWM e do amplificador e o Arduino. Então, os terras são diferentes. Então, essas duas partes do circuito são acopladas por um acoplador óptico, e durante esse acoplamento o sinal é invertido. Então nós utilizamos outro transistor para inverter o sinal novamente, e também porque o transistor do optoacoplador não tem potência suficiente para gerar o nível de tensão para poder acionar o IRF. Então a carga vai ser alimentada pela rede AC e retificada. Então aqui a gente espera ver um sinal assim, e a carga vai ser esse mesmo sinal, só que com PWM, algo deste gênero. Se essa parte do circuito de acionamento está utilizando alta tensão, o pico aqui é de aproximadamente 170 volts, 179 volts. Então nós não podemos utilizar essa tensão nesses transistores de baixa energia. Por isso a gente tem uma fonte adicional de 12 volts, e o esquema dela é descrito aqui. É basicamente um transformador com saída 12 volts RMS, retificado, e passa pelo regulador linear 7812. Então, antes de explicar como é que funciona o software que efetua o controle, vamos descrever então o que é como funciona o controlador PID em si. Então, o que é o controlador PID? Ele é um controlador de loop fechado, e ele calcula um erro entre o valor medido e o valor esperado, de referência no caso, e ele aplica uma correção na saída para tentar reduzir esse erro. Então, a gente pode descrever esse controlador
por uma equação matemática em que a saída ela é composta por um termo proporcional ao erro. O E de t é o erro calculado, somado de um termo que é a integral do erro, e outro termo que é derivada do erro. E nós temos alguns parâmetros que definem o peso desses termos na correção da saída. Nós chamamos eles de coeficientes do PID. Então nós temos o coeficiente proporcional, o coeficiente integrativo e o coeficiente derivativo. Então daí que vem o nome PID. Então aqui temos a curva do valor medido comparada com a referência que foi escolhida. Então essa aqui seria uma curva ideal para o nosso controlador. Para alcançar essa curva é preciso selecionar corretamente cada um desses coeficientes da fórmula. Caso os parâmetros não sejam escolhidos corretamente, a nossa curva pode parecer com isto. Ou seja, o sistema demora muito para alcançar o valor de referência, ou se os coeficientes forem com valores muito altos, o nosso sistema pode passar da referência e demorar para estabilizar no valor correto. Bom, então esse aqui é o código que foi utilizado no Arduino. Eu criei duas bibliotecas, uma para fazer os cálculos do PID e uma para fazer os debounce dos botões. Aqui tem algumas constantes para poder fazer as conversões, definindo as escalas de resolução do ADC e do PWM. Essa é a biblioteca que faz o cálculo do PID. Ela utiliza aquela mesma equação que foi mostrada anteriormente. E a estrutura de dados salva alguns dados necessários, como qual o erro da iteração anterior, o erro acumulado e qual era o tempo quando a iteração anterior foi executada. Esses dois caras aqui são necessários para fazer o derivativo e o integrativo. Então, a função que faz o cálculo, ela recebe a entrada, o setpoint e o tempo que ela está sendo executada. Ela calcula o erro atual e faz os cálculos 3 termos da equação. Então, o primeiro termo é o coeficiente proporcional vezes o erro. O integrativo ele integra o erro, considerando que o erro continua constante no intervalo de tempo, que é muito pequeno, e multiplica faz o erro acumulado, calculado na integral, multiplicado pelo coeficiente de integração. A derivativa faz a diferença do erro atual menos o erro anterior e faz a divisão pelo tempo
que seria a derivada, e multiplico o resultado pelo coeficiente do termo derivativo. E então a saída é a soma dos três termos e está feito o cálculo do PID. Que os coeficientes façam algum sentido físico, é preciso tratar as unidades que estão sendo informadas na equação para que ela retorne alguma unidade que faça sentido também. Então, no nosso caso do contador de temperatura, a entrada e o set point são enviados em graus Celsius. Aqui o set point e a entrada são definidos em graus Celsius. E a saída a gente espera que seja definida em porcentagem da potência máxima que pode ser utilizada, que seria teoricamente o PWM. Então, os coeficientes acabam tendo essas unidades para que quando esses dados forem colocados na equação, o resultado seja em porcentagem. Então, essa saída do PID depois é convertida para um número inteiro que representa o Duty Cycle no Arduino, que tem resolução de 8 bits. E uma outra função executa a interface de usuário, que é responsável por exibir as informações e ler as entradas para alterar os parâmetros. Tá o circuito de amplificamento e acionamento montado já. Esse aqui é o transformador que fornece os 12 volts RMS. A tomada é para ligar o elemento de aquecimento. Esses dois com dissipador é o retificador da resistência de aquecimento e o IRF 640 que faz o acionamento. Aqui temos o amplificador. Embaixo desse fio tem o optoacoplador, regulador de tensão. E é isso. Esse circuito a gente foi montado na placa de circuito impresso, utilizando o software Eagle. O circuito que foi mostrado anteriormente foi passado aqui pro software Eagle. E a partir dele foi gerado o molde do circuito impresso. Então eu vou desmontar aqui para poder mostrar como é que é o circuito. Aqui está o circuito desmontado, então dá para enxergar melhor o layout da placa. E aqui estão as trilhas com as soldas. Quando estiver fazendo esse projeto, precisa ter muito cuidado com esta área, principalmente, pois ela está ligada diretamente na rede, não tem transformador de isolamento, então tomar um choque dessas trilhas é muito, muito, muito perigoso.
Não vai nem dar pra mim, só lá, não.